Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, não vai ser diferente, mais um episódio muito especial, mais um tema. Nós já exploramos ele numa outra vertente, agora vamos entrar numa questão mais central até mesmo. Daqui a pouquinho você já vai ter todo o conhecimento do que nós estamos falando, inclusive a nossa convidada já está aí na sua timeline, mas vamos apresentá-la com toda a garantia que ela merece, né? Com toda a certeza de nós iniciarmos o papo e não terminarmos mais, porque agora, inicialmente, vamos apresentar a nossa equipe, como de praxe a gente faz, e os nossos anunciantes que também nos mantêm aqui, né, com o podcast vivo no ar aí, muito forte com a sua audiência. Olá, Edinho, tudo bem? Olá, Mazinho, olá a todos os nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, episódio número 112 do Notopo Podcast, fechando o mês de fevereiro da 3ª temporada. É isso aí, já são muitos episódios, muito empreendedorismo, muita história legal para você ver e se inspirar. Fique ligadinho conosco que hoje o episódio está sensacional. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. Lembrar, quem paga a conta para a gente estar aqui, como o Mazinho citou, a Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil, entre em contato com o QR Code que aparece aqui na tela e você é direcionado para os canais de vendas da Econova. E também a BML Patologia. Para você que precisa de diagnósticos precisos, com experiência, agilidade e confiança, aponte o celular para a tela, tá o QR Code, e você conversa lá com o time da BML Patologia. Nossas redes sociais para você curtir, comentar, compartilhar, divulgar com seus amigos, mandar perguntas mandar perguntas para os nossos convidados. Nos siga lá, acompanhe e não perca nada do que está sendo produzido por aqui. Nossa convidada já está na tela. Mazinho, apresenta para nós, por gentileza. Eu vou apresentar, mas só pedindo aqui a essência também dela antes, eu quero só mandar um abraço muito especial aqui para o Ayrton Floriani, a dona Regina Floriani. Aqui está o jornal A Voz da Razão. Acabou de sair, é a última edição com a coluna do nosso eterno mestre Ivo Hadlist, né? Ele que escreveu essa coluna um dia antes, inclusive, do seu falecimento, e nós, enquanto família, autorizamos a publicação, porque, acima de tudo, acho que era uma vontade do tio Ivo e que pudesse realmente assim fechar com chave de ouro. Ele que se dedicou por mais de 25 anos a esse jornal. O jornal A Voz da Razão, Sheila, só para ter uma ideia, é o último jornal que circula impresso em Blumenau. Eu sempre falo, o dia, e tomara a Deus que isso demore muito para acontecer, mas quando o Edinho, o Tati, o Ayrton Floriani partir, muita gente vai lembrar do Ayrton Floriani, que é outro guerreiro. Cara que vai sol a sol, porta a porta. Para muita gente é automático, o jornal aparece, recebe e tal. Vai deixar de aparecer um dia. Por quê? Isso aqui já não existe mais. É um jornal impresso, literalmente impresso, que ele com todo carinho, 35 anos ele faz isso. E o tio Ivo foi colunista por mais de 25 anos. Então, o Ayrton faz aqui uma bela homenagem. Tem, além da coluna do tio Ivo, eu também fiz um artigo sobre o tio Ivo. São várias manifestações aqui em prol da tudo que o tio Ivo representou para a cidade de Blumenau. Vai ficar como uma edição guardada com muito carinho para cada um de nossos familiares. E essa aqui eu vou entregar para a Tati no final, vai ficar para a Tati, para poder também, eu sei o carinho que ela tinha pelo tio Ivo, para ficar com ela guardado também. Então, obrigado, Ayrton, Regina, um abraço muito especial. Apresentar, então, com muito carinho, obrigado pela presença, Tatiana Santos Russi, advogada, ela que vem aqui para brilhantar essa edição do nosso programa e conversarmos um pouquinho mais aí sobre o mundo do direito. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, Márcio, obrigada, Edinho, obrigada pelo convite de toda a equipe. É uma honra estar aqui e é uma honra também receber esse jornal, né, e saber que é a última mensagem deixada pelo Ivo Hadlist, né, nosso querido Ivo. É isso mesmo. Tati, vamos falar um pouquinho do mundo do direito. Como é que anda atualmente esse segmento? A gente sabe da importância do direito na nossa vida desde sempre e hoje, cada vez mais as pessoas estão mais cientes dos seus direitos, inclusive. Como é que para você, enquanto profissional do mercado, como é que está girando isso tudo, esse mundo de informações muito dinâmico, o celular, as redes sociais, enfim, e o trabalho dos advogados? Tem melhorado? Tem ficado mais fácil? Como é que tá isso? Então, Márcio, assim, é uma área boa, muito boa de trabalhar, é uma área rentável, é uma área que nos dá prazer, porque a gente contribui com a vida do próximo, né? Até um dos propósitos do meu escritório é isso, né? Atendê-lo de forma humanizada, porque eu acho que nem sempre foi assim, né? Sempre teve um distanciamento entre o cidadão e o advogado, né? O advogado, às vezes, era colocado num pedestal que não existe, né? Então, um dos propósitos do nosso escritório é esse, de atender as pessoas de forma humanizada. Mas eu sempre digo, tudo que é feito com amor, prospera, né? Então, se eu entregar amor na minha profissão, eu vou prosperar com certeza. E um recado que eu daria, talvez, para os advogados iniciantes é ter coragem, né? E entender que é verdade que nem tudo que é justo é legal,
Então, às vezes, a gente tem uma sensação gigante de injustiça e realmente é injusto, mas, assim, às vezes está na norma e a gente não consegue ganhar. Né? Ô Tati, mas lá do teu início até a tua caminhada nesse momento, o que tu percebeu que, poxa, daria para ter feito diferente, exatamente nessa ponta que você pega dos novos advogados, quem está começando no mercado que hoje está cada vez mais concorrido, onde você vê muitos jovens se formando e até pessoas mais experientes. Eu estou na reta final do curso, inclusive. Como é que funciona isso na prática? O que você lá de trás, você olha para trás e você diz, poxa, aqui eu acho que eu poderia ter feito bem diferente, facilitaria para mim agora aqui na frente? Organização, Eliomar. Organização. A gente tem trabalhado assim com organização do tempo, né? E eu sempre digo, a organização do tempo ela é libertadora. Então, assim, eu trabalhei muitos anos e cheguei a adoecer, né? Eu estava com um problema gigante no cóccix de tanto trabalhar, de tanto estar sentada, de tanto estar pressionada, com prazos, com clientes. E aí eu consegui começar a tratar isso, né? Que foi buscar ajuda para aprender a organizar o tempo. Então, hoje eu tenho tempo para tudo, né? Então, todo o autocuidado que eu tenho comigo, né? Autocuidado tem que ser comigo, mas, enfim, né? Todo o autocuidado está na minha agenda. Desde almoço, desde fazer uma unha, desde ir para academia, de me alimentar e fazer meus lanches, está na minha agenda. Porque, senão, eu não paro para fazer o que também é importante para mim. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E, assim, e se eu não estou bem, né? Eu não consigo entregar o meu melhor. Então, assim, eu acho que para quem estiver iniciando, assim, comece de forma organizada, sabe? Com um bom sistema. Não com um bom sistema, pode até ser o Excel, mas de forma organizada, com cadastro, com organização de saber que eu só posso entregar, só posso carregar aquilo que eu posso entregar, né? Só posso pegar aquilo que eu posso entregar, né? E eu acho que estudar, né? Eu acho que a gente está na busca do conhecimento constante. E aberto para melhoria. Eu sempre digo, a gente tem uma equipe... Hoje eu estou com uma equipe muito boa, né? Nem sempre foi assim, e não eram nem as pessoas, eram a própria organização, ou a falta de organização, que não permitia que a gente trabalhasse com excelência. Então, hoje, eu vejo a gente trabalhando com excelência e com melhoria contínua. Teve uma época no escritório que quando a gente apontava um erro para as pessoas, parecia que a gente estava julgando, né? E hoje as pessoas conseguem entender que é para melhoria contínua e que é para toda a equipe. As pessoas, os colaboradores Teus mesmos. Né? Então, essa questão da organização, ela é libertadora, para tu poder entregar o melhor para o cliente. Porque tu imagina assim, tu é meu cliente. Se eu tô com a minha agenda toda atravessada, quando tu chegar para sentar na minha frente para contar a tua história, eu não vou nem prestar atenção direito. Porque eu não vou estar presente, eu não vou estar 100% livre para te atender. Né? Então, eu acho que é libertador. Né? Se tem uma dica, além da coragem, além da dedicação, do estudo, de trabalhar com amor, entregar, né, o teu melhor com amor para o próximo, essa questão da organização fez toda a diferença na minha vida e na vida do escritório, na saúde financeira minha, financeira e física minha e do escritório. Chegou a perder prazo, Tati? Então, assim, eu tive um prazo que eu perdi na vida, que a gente fez e esqueceu de protocolar. E aí eu tenho seguro de responsabilidade civil, é uma coisa também que eu indico, né? Tipo, para os advogados, nós somos humanos, né? Então, assim, a gente é suscetível de erros. Então, eu sempre mantive seguro de responsabilidade civil. Não gerou um prejuízo para o cliente, mas é um peso para a gente, né? É uma responsabilidade da gente. Ainda mais feito, né? Só no protocolado. Sim, então, assim, pela falta de organização, né? Porque tu não tem eu sempre falo, um planejamento, né? Não tá ali, como é que é? Me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, é uma organização mesmo. É um processo, né? Isso. De fato... Ô, Tati, mas pegando lá do começo, como é que escolheu o direito? Por que o direito? Então, na verdade, eu até sempre falo pro meu filho, né? Eu sempre falo pro meu filho, cara, faz tudo que tu tiver que fazer com amor, porque o teu caminho, o teu caminho ninguém vai te tirar, vai chegar. E eu era funcionária pública, né? Fui professora de educação infantil da rede municipal por 10 anos, e eu perdi a voz inúmeras vezes. Eu passei por 3 cirurgias nas cordas vocais. Eu cheguei a ficar muda quando o neto era pequeno, né? 60 dias. Então, e aí eu fui readaptada para uma secretaria de escola, para a secretaria de creche, então eu me senti inútil. Né? Podia fazer o que tu fazia, né? Que tu gostava de fazer. Eu amava estar na sala, apesar de que, assim, também fazia com amor, também fazia com dedicação, mas parecia que eu era julgada ao olho do outro, né? Então, assim, aquela coisa do julgamento acabou me levando para o meu caminho. E aí, como a prefeitura, na época, o município pagava 70% da faculdade, né? E aí eu fui fazer direito, né? Porque eu vou estudar.
vou fazer alguma coisa. E me achei, né? Me achei, assim, contribuindo com a vida do próximo, porque eu trabalho muito na área previdenciária, né? O forte do escritório é a aposentadoria, enfim, benefícios previdenciários. E é muito gratificante. É muito gratificante tu saber que tu está contribuindo para que aquele consiga colocar a comida na mesa para os seus filhos, sabe? Isso que eu ia perguntar, assim, tem muita gente que se forma em Direito, como o Mazinho falou, e o Direito é muito amplo, né? Você tem aí diversas áreas, uma bem diferente da outra, e os advogados são especialistas, a grande maioria de sucesso geralmente são especialistas. Como é que tu escolheu a tua área de previdência? Enfim, quando é que surgiu essa escolha? Até para dar como dica para quem está cursando nesse momento. Então, antes de me formar, eu fui trabalhar num escritório, né, que era de um ex-vereador também da cidade, e eu aprendi muito com ele, assim, ele trabalhava com pessoas muito simples, muito humildes, até o Dr. César Sim, né? Sim. E ele também é uma pessoa muito simples, e ele passou muito esse conhecimento para mim. Foi promotor, tem uma belíssima carreira no judiciário, né? Eu sou muito grata, né? Eu sempre digo, a gente tem que ter gratidão por tudo que a gente passou na vida, né? Sim. Então, assim, eu fui muito grata quando eu trabalhei muito tempo no escritório dele, primeiro como empregada, depois como funcionária parceira, enfim, né? Como advogada parceira, até que eu abri meu escritório. E aí ele sempre passou isso. E eu sempre tive muito cuidado de atender as pessoas mais carentes, com menos informação. Faço isso hoje de forma tranquila com todos, né? Mas tinha mais cuidado com essas pessoas, porque a gente tem que falar de forma diferente, tem que tratar de forma diferente, porque a gente tem que achar um jeito dela entender o que tu tá falando. Eu não posso ficar no juridiquês, né? E aliás, eu sou assim, né? Muito simples com todos, porque eu acho que é um linguajar mais popular, às vezes as pessoas entendem, né? Verdade. E aí foi um acaso, sabe? Foi um acaso, acho que do destino mesmo. Acho que era meu destino trabalhar nessa linha. O escritório dele também era focado nisso, e aí tu acabou... Até que não, ele trabalhava com direito do consumidor, várias áreas. Entendi. Né? E aí a gente fui aprendendo tudo, e foi a área que eu mais gostei, porque talvez é a área onde as pessoas mais precisem e elas tinham mais necessidade, então eu foquei, sabe? Legal. E acho que vem muito do berço do teu pai, né? Teu falecido pai também, que memória, tá lá em cima te protegendo. Sim. E sempre lidou com as pessoas, sempre lidou com essa simplicidade, do jeito. E você foi se moldando também em cima disso aí. Isso vem de uma formação. Porque não é qualquer um que está habilitado a atender as pessoas mais simples. E realmente elas requerem um atendimento especial. Atenção, paciência, realmente entender o que ela quer. Muitas vezes nem precisa talvez judicializar. Isso mesmo. É mais uma instrução de ir ao INSS no local correto e buscar informação. É por aí, né, Tati? Com certeza, com certeza. Meu pai, antes de falecer um tempo, ele chegou a aposentar por invalidez pelo INSS. Ele era motorista, né? Então ele tinha um problema na mão, tal, e aí ele perdeu a força. E ele passava pelas perícias do INSS. E antes dele ir para as perícias, uma semana antes, ele chegava a ficar com bolhas de nervosismo, sistema nervoso, porque ele chegava lá, ele sabia que muitos peritos, eu não vou generalizar, mas assim, eram muito secos, tratavam eles de forma discriminada, né? Tipo, como se ele fosse um vadio, né? Sim. E aí as pessoas, às vezes, doentes se sentem assim, né? Poxa, eu não sirvo mais para o mercado de trabalho, agora estou sendo tratado como um preguiçoso que não quer trabalhar, e não é verdade, né? Porque eu sempre digo para eles, o que a gente quer é a saúde, né? Sim. É a cura, mas se eu não tenho, eu tenho que ter assistência, né? E aí ele falava, ele vinha das perícias, eu jurei, ele chegava e dizia assim, vocês têm que ajudar. Ele falava, porque meu irmão também é advogado, vocês conhecem, né? E aí ele dizia, vocês têm que ajudar essa gente, aquilo lá é uma humilhação, as pessoas saem de lá chorando, sabe? Então isso tocou muito também. Sem contar que ele passava na rua, ele trazia todo mundo pela mão, né? Ele trazia todo mundo pela mão lá no escritório, e se a gente não atendesse, ele dizia, ô seus bobalhão, ele falava bem assim, vocês não vão atender? Que aí a gente já queria organizar, né? A gente já queria começar a atender com área marcada, para poder dar uma atenção. Ele dizia, tem nada de... Vamos atender. Muita gente vai lembrar do pai da Tati, o seu Oswaldo, mas particularmente era conhecido como Balaio, e muita gente vai lembrar porque teve uma atuação muito forte na cidade, funcionário público também, muito tempo, né, Tati? Todo mundo sabe quem é. Nosso querido Beco das Cabras, a região ali da Pedro Kraus, né? Sempre metido... Uma liderança comunitária, né? Sempre uma liderança comunitária, né? Ele tirava... Eu sempre falo, né? Eu acho que é muito parecido com o Ivo, de tirar a comida do armário para dar para os outros, né? E muitas vezes faltando para gente. Mas ele dividia, ele conseguia dividir. É isso mesmo. E eu acho que isso ele passou para gente, né? Eu sempre digo, eu acho que essa questão né, do pai ajudar as pessoas e a mãe ser muito forte, eu acho que fez a gente ser muito forte, sabe? Exato. Não desistir no primeiro embate, né? Então, de seguir, né? É isso aí. Acho que a gente tem que ter constância, né? É isso aí, Sheila. Tati, e eu vejo
do que tu tá me falando agora, eu não conhecia exatamente o teu trabalho, mas do que tu tá me falando até agora, eu fiz uma associação com a minha esposa. A minha esposa ela é enfermeira e ela acaba levando para casa, porque ela acaba ficando com pacientes internados muitas semanas, vamos né, reduzir, e ela acaba levando às vezes as histórias para casa, um apego, etc. Acontece com vocês também de chegar alguém que fica muito tempo lá no escritório, conta a história toda do que precisa e vocês terem esse apego de, às vezes, em casa comentar sobre tal caso, enfim? Sempre. Eu acho que tudo é uma história, né? Depois que a gente está nesse processo de organização, então todas as sextas-feiras é o dia de a gente avaliar a semana e organizar a próxima, né? Para ter uma ideia, assim, a gente diminuiu o número de funcionários e aumentou a nossa produtividade, né? A organização fez isso, por isso que eu digo que é libertadora. Mas voltando assim para a tua pergunta, sim, a gente discute isso em roda, né? Todas as sextas-feiras, então a gente comenta os casos, a gente fala sobre, e em casa também, né? Né? E o quão gratificante né? Eu tive um cliente, eu até fiz uma postagem de que ele era o alemão do papelão, eu nem sei o nome dele, porque foi assim que ele se apresentou para mim. Doutora, pode me chamar do alemão do papelão. E aí eu aposentei ele, a gente conseguiu fazer a aposentadoria dele. E ele ganhava 400, 500 reais por mês. E a hora que eu fiz o planejamento previdenciário dele, eu olhei assim, eu vi uma brecha de aposentar ele em 60% do teto. Pensei, não, é aqui, né? Fui lá, inclusive, adiantei a contribuição para ele, contribuí no teto, aposentei ele com 60% do teto. 60% do teto é R$ 4.225 na época. Para quem recebia R$400 por mês. Sim, mudou a vida. Assim, a reação dele na nossa frente, ele só dizia assim, ele não estava preocupado com os 4 mil, ele dizia assim, mas eu preciso parar de trabalhar, eu tenho que parar de ir lá recolher o papelão. Então, assim, eu fiquei tão satisfeita, porque apesar de o dinheiro, saber que o dinheiro vai ajudar aquele grupo familiar, de que a força dele estava no trabalho. Exato. E por isso aconteceu com ele. Sabe? Eu acho que assim, não é com qualquer... Eu chego a me arrepiar. Porque não é com qualquer um que acontece, né? E deu certo para ele, porque era para ser assim. Tanto que ele disse, eu não quero parar de atender os condomínios que eu recolho. Então, assim, a gente comenta, e com muito amor, né? E naquilo que a gente pode ajudar também, eu sou uma pessoa que sempre passo no mercado e compro vários sacolão, deixo lá no escritório. Não é uma advocacia assistencialista, não. Eu deixo lá porque eu não estou chamando o cliente para dar sacolão. Eu estou dando para os meus clientes carentes, sabe? Então, assim, quando eu vejo que eles estão passando necessidade, porque é um período, eles sempre trabalharam. Sim. Eles sempre conseguiram ter a renda deles. Aí chega um momento da vida que está doente, que está com o benefício cessado, que falta comida. Sabe, eu acho que hoje, graças a Deus, a gente tem prosperado, o escritório tem sucesso. Eu acho que não é um assistencialismo, eu acho que assim, é um socorro, retorno, né? Socorro no momento, um período da vida dele, né? E que ele retribui mandando outros clientes, que a gente nem espera a retribuição, mas vem, a gente sabe que vem, porque quando a gente faz o bem, a gente não espera, né? É troca, a gente não olha quem volta, né? Então, assim, o nosso escritório tem isso, assim, de trabalhar com essa questão muito humanizada, desse olhar, né? E aí a gente comenta muito, muito, com certeza. Eu imagino que ela leva todas as dores para casa também, né? Ainda mais quando, às vezes, tem um paciente que está no tratamento e ele vem a falecer. Nossa, inúmeras vezes assim, ela já chegar em casa chorando e, nossa, lembra tinha uma senhora que elas pintavam a unha, pintaram o cabelo da senhora, maquiavam, e ela faleceu, assim, depois de, 2, 3 meses internada. Então, nossa, eu já estou vacinado dele. E essa é a mais clara demonstração do amor à profissão. Porque quando você não consegue separar. É muito fácil quando muitos coach hoje, nada contra, mas a gente ouve bastante isso. Não, chega em casa, você desliga a chave, liga. Não é assim. Não é assim que funciona. Você tem um grau de envolvimento tão grande e você está lidando com pessoas acima de tudo. Com certeza. Então, quando você coloca aquele cidadão ali, você veja só, para muitas pessoas a importância seria o valor. Não, ele quer saber se ele pode continuar trabalhando. Que se ele deixar de trabalhar, ele vai deixar de existir. Daqui a pouquinho aquele valor também não vai significar muita coisa. Ele vive com pouco. Sim. Entende? Ele não precisa de muita coisa. Claro que, poxa, quanto mais melhor. Mas ele não precisa de muita coisa. Ele é um cara simples. Então, essa humanização ela é muito importante, Tati. E eu diria que esses auxílios que você dá é o retorno. É o retorno. O tio Ivo sempre dizia aquele provérbio bíblico, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Porque mesmo a pessoa que está sendo ajudada, muitas vezes, ela não quer que isso seja propagado. É uma dificuldade momentânea que está acontecendo. Exatamente. Né? Ela não quer depender disso. Sim. E muita gente leva, ainda mais com essa loucura politizada que está hoje o país, essa briga de duas correntes, enfim, muita gente leva tudo no radicalismo. E aí já é um vadio, aí já não sei o quê, já não sei o quê. É preciso compreender um pouco mais as situações, ao invés de generalizar. Né? E eu acho que o direito previdenciário tem muito disso, né? Famílias que, de fato,
naquele momento, elas estão sendo, inclusive, injustiçadas, passam por um problema seríssimo, porque já não há mais aquela competitividade no mercado de trabalho, já não conseguem mais nem fazer a sua profissão e, às vezes, não sabem nem que tem direito exatamente ao que talvez esse cidadão, né, conseguiu conquistar ali através de vocês. Chega muito dessa questão assim, olha, eu só queria uma informação, eu não sei se vai dar certo, enfim, a pessoa nem sabe se de fato ela vai querer ou não ajuizar alguma coisa, mas tenta ter uma consultoria, Tati? Muito. O atendimento, né? Eu sempre digo, né? Às vezes eles miram no cachorro, a gente acerta no gato. Né? Por quê? Porque às vezes eles vêm para ver uma coisa e saem de lá com outra, né? Porque eu sempre digo para o cliente, né? Também, e quando a gente vai no médico, a gente diz o que a gente sente, né? Quem tem que dar o tratamento é o médico. Sim. E a mesma coisa no direito. Então, o cliente tem que sentar na minha frente e contar a história dele. E eu tenho que saber qual é o melhor remédio jurídico para ele. Né? E eu faço isso muito com os meus colaboradores lá, a gente discute muito isso. Né? Nessa semana mesmo, ontem, a gente estava fazendo a avaliação da semana e eu estava falando para eles de um caso que eu atendi e que a cliente queria processar o município, não era de Blumenau, era um outro município, por uma situação que teve com uma funcionária pública, né? E aí, a ação não era uma ação boa, mas ela estava se sentindo injustiçada, então tu precisa acolher aquela dor. Né? E, ao mesmo tempo, saber que tu não vai levar ela para uma demanda no judiciário que vai gerar mais dor. Né? Então, só que tu precisa acolher e dizer para ela esse não de uma forma muito leve. Né? Então, a gente explicar aqui, né? Eu sempre digo, o símbolo do direito é a balança por isso. Não adianta, eu sei que tu tá com essa dor e que tu tem... É legítima, né? É legítima essa tua dor e que tu mereces, né, ser recompensada por isso. Contudo, se a gente não fizer a prova, nós não vamos ganhar e tu vai sofrer mais ainda. Então, eu preciso, né, também passar o que é real para o cliente, né? E de uma forma humanizada, de uma forma sensível, de uma forma acolhedora. Porque ela saiu super satisfeita. Aí, quando eu terminei de atender, ela disse para mim, doutora, eu vou lhe falar uma coisa. Nem me chamam de doutora, porque eles me chamam de Tati mesmo. É Tati porque é assim que eu deixo eles me tratarem, porque eu acho que é isso mesmo, né? E ela disse, Tati, eu fui num outro escritório e o advogado disse assim, não, a gente não pega essa demanda porque... A gente não pega essa ação porque não dá lucro. E, de fato, não dá uma ação. Não é que não dá, até dá, mas assim... Sim, é muito trabalho para pouco resultado, né? Não, eu não sei se eu vou estar viva quando vai sair o processo, né? Claro que pressupondo que eu vou viver muitos anos. Sim, né? sim. Porque um processo contra o município, Estado de União, demora muito tempo. Né? E assim, eu sempre falo, né? O Estado julgando o Estado. Então, a gente ainda tem que fazer a melhor prova, porque senão é bem assim para conseguir. Só que é necessário esse toque, né? Eu acho isso, Tati. Eu acho isso, porque assim, você foi muito perfeita. A dor dela só vai prosseguir, ela vai ficar naquela expectativa de ter esse julgamento, que justiça seja feita, então ela vai martirizar até o final, que você bem disse, não sabe nem quando isso vai acontecer, e se perde lá no final ainda por cima. Ainda pode ter custas em cima disso, pode ter mais despesas, ou seja, às vezes é um desabafo. É o momento de você parar, escutar um pouquinho, e a tua palavra tem muita importância, porque ela está diante de uma profissional qualificada, da qual ela está depositando a confiança. Mas até agora não teve uma pessoa que direcionasse a ela e desse exatamente essa mão amiga, essa palavra, olha, você tem total razão, mas não necessariamente, infelizmente, a justiça vai realmente reconhecer dessa forma. Mas é nítido, acho que nas palavras, e a gente que já tem um pouquinho mais de experiência, recebe muitas vezes situações similares, as pessoas trazem até nós, onde você vê perfeitamente a pessoa com tantos detalhes, com tão clara a fala dela, é nítido que ela tem razão. Mas e provar isso? E a outra parte vai poder fazer a sua, evidentemente, manifestação. E aí você, no final das contas, fica nessa balança que pode pender para o outro lado e vai sofrer mais ainda. Agora, tem o advogado que vai, evidentemente, ajuizar, está interessado ali em cobrar um antecipado, nada ilegal, tem a tabela da OAB para ser praticada, mas eu sou mais do lado da humanização. Ela vai ser eternamente grata a ti, e quando tiver alguma outra causa mais necessária, com certeza ela sabe onde procurar, porque ela sabe que lá realmente as coisas são encaminhadas como deverão ser, não apenas para mais um processo na pilha, aguardando a Deus dará, né? Eu acredito nisso. Tati, a gente tem muito empreendedor de serviço aqui. Veio já cabeleireiro, já veio dentista, já passou advogado. Só que é um dilema como escalar isso, porque você tem o teu jeito, o teu olhar, teu cuidado com o cliente, como tu comentou,
E aí, como fazer para escalar o serviço, para passar isso para tua equipe também atender o cliente como se você atendesse, para tua equipe também tratar bem como você trata? Como é que faz isso? Qual é o segredo? E eu só pegaria o gancho da pergunta do Edinho e fazer justamente essa pergunta. Explica um pouco para nós como é que é a tua organização hoje também no teu escritório, para o pessoal poder entender como é que você operacionaliza, então, diante dessa organização que você mesmo colocou no começo, que hoje é diferente. Sim. É treinamento, né? Então, é necessário fazer treinamento de equipe, é necessário fazer alinhamento com a equipe, é necessário organizar a equipe e avaliar, né? Então, eu preciso treinar e avaliar, né? E ter o feedback dos clientes, né? Às vezes, meus colaboradores dizem assim, por que tu deixa teu telefone pessoal no teu cartão? Porque eles querem que eu deixe só o do escritório. Mas aqui, acaba sendo não é nem a denúncia dos clientes, mas assim, eles sabem que eu tô aberta. Uma ouvidoria. É uma ouvidoria. Se não estiver recebendo lá, eles vêm conversar comigo. Né? Só que assim, por conta da organização, cada dia menos, sabe? A gente monitora isso semanalmente. Então, eu digo, essa semana eu recebi tanto. E a gente avalia por que eu recebi. Não para julgar os nossos colaboradores, mas para que eles melhorem. Né, para que a gente corrija aonde que está a falha. Né? Por exemplo, essa semana eu tive muita reclamação de falta de atendimento dos telefones. Aí a gente fez a avaliação porque a gente não fez um comunicado, que a gente ia parar na sexta, meio-dia e voltar só na quarta. Então, claro, eles ficaram tentando na sexta tarde, na segunda, Sim. na terça. Então, assim, a gente já abriu uma tarefa para alguém ficar responsável de fazer sempre esses comunicados quando a gente vai parar, né? Porque, às vezes, na correria do dia a dia passou. E o cliente fica, né, ansioso, esperando. Então, assim, não era nem falha, né, da equipe propriamente dita, mas do grupo como um todo, né, da gestão do escritório. Então, a gente faz isso. Então, eu acho que é isso, né? E eu converso com eles semanalmente. Como eu estava dando o exemplo daquela cliente aqui, eu faço isso com eles. Quando eu vejo, né? E a gente conversa, a gente discute os casos. Né? E aí eu tento monitorar, porque eu sou bem Caxias, assim. Então, eu já digo assim, gente, leva um cafezinho para o cliente. Às vezes, eles estão atendendo, eu vou lá levar. Os clientes nem sabem que eu sou a dona do escritório, que eu sou, sabe? Tipo, eu levo um cafezinho, porque eu acho que, assim, para eles se sentirem em casa mesmo. Sim. Tanto que a nossa sede é uma casa, não sei se vocês conhecem, mas a nossa casa é uma casa linda, arborizada, eu acho que é um espaço diferenciado, assim, que já tem também já acolhe, sabe? E as pessoas já chegam lá com a retaguarda, às vezes, mais baixa, assim, mas... Enfim. Não tem aquela burocracia igual alguns prédios que tu tem que fazer o crachá na entrada, aí tu tem que passar na catraca, pegar elevador... Restringe, né, a entrada, né? Então lá é uma casa que já entra mais leve, né? Não, quer ver quando eles estão... Desculpa. Quer ver quando eles estão esperando, às vezes, para uma audiência. Aí eles ficam sentados lá no bosque, sabe? Esperando. É muito legal. Eu já vi fotos da sexta-feira no bosque, vocês, é legal mesmo. A organização interna só, como é que tá? Não, eu só ia terminar da primeira pergunta, daí vem a organização, mas de fato, a dor, assim, talvez a primeira funcionária que tu teve, ou funcionário, talvez ele foi mais difícil, né? Porque esse é a grande dor, assim, como... poxa, eu sempre trabalhei assim, será que o meu funcionário vai fazer? Agora tu tá dizendo que dá, né? Você consegue escalar, mas depois, no começo deve dar muita dúvida mesmo, né? É porque a gente não quer desapegar, né? Às vezes a gente fica preso a isso, né? A gente não que acha que é insubstituível, mas a gente fica prendendo, fica pegado, né? Ninguém faz melhor do que eu. Não vai ser né? igual eu atender, né? Mas, na verdade, é possível, né? Quando a gente cria, e não é só treinamento, eu acho que é criar esse espírito, né? Porque ele tem que ser real também. Ele tem que ser comigo, com o cliente, comigo e com o colaborador, tem que ser a mesma coisa. Eu não posso atender o meu cliente de um jeito e atender meu colaborador de outro. Perfeito. Né? Eu tenho que ser a mesma pessoa para com todas as pessoas, né? Então, a gente tenta buscar isso. Lógico, né? Como eu falei, nós somos passíveis de erros, né? Nós somos humanos, mas a organização... Queres refazer? Os cargos hoje, como é que está lá? Então, quantos advogados? Tem estagiário, tem administrativo? Como é que está organizado o teu escritório? Hoje a nossa equipe só não é advogado, a secretária, a Ju, né? Que a Ju ela é nossa colaboradora nos serviços gerais, cozinha, e o meu sobrinho, que é o nosso menor aprendiz, na verdade, que ele está no 9º ano, então ele está nos ajudando. Mas toda a nossa equipe é formada de advogados. Esse também foi um ponto que a gente avaliou. Né? Eu trabalhei muito tempo com estagiários, nada contra os estagiários, tive estagiários maravilhosos, mas eu não conseguia entregar o que eu queria para o meu cliente, que era a qualidade, né? Então, assim, hoje com a equipe formada, lógico que, assim,
Tem estagiários melhores que muitos advogados, Claro. né? Então, são 10 pessoas. Mas a gente foi pegando essa qualificação mesmo, pegando pessoas mais qualificadas. Quantos são os advogados? Nós somos em 5 no previdenciário, aí 1 no trabalhista e 2 no civil. Já está expandindo para 5, 6, outras 7, áreas, 8. então, no escritório. É porque, na verdade, o nosso cliente ele chega para o previdenciário, mas acaba aposentando por invalidez, tem um seguro de vida. Aí falece o fulano, tem um inventário. Então, a gente acaba atendendo os nossos clientes, né? Não Em decorrência do serviço original. Isso, da nossa especialidade acaba decorrendo. Então, a gente, né, colocou outros profissionais especialistas também nessas áreas. Né? Nós temos na área trabalhista a doutora Patrícia, trabalhou muitos anos para o sindicato. Né? No previdenciário, o doutor Felipe, que é meu irmão mais novo, doutora Ana, doutor Luiz, doutora Letícia, sabe? Então, a gente está com um pessoal bem... E aí, no civil, a doutora Daniela e a doutora Stephanie. Ô, Tati, mas hoje tu não tem sócio? Não. E Eles são todos advogados associados, associados. Né? E qual é a diferença? Você já teve sócio na tua vida, né? Como é que é trabalhar dessa diferença de um advogado associado e dessa forma como você está atualmente? No meu caso, né, hoje a gente mudou muito, sabe? Porque assim, na época que eu tinha sócio, a gente não tinha essa organização que a gente tem hoje. Então eu não consigo comparar, não é por conta de ser de uma sociedade ou não, é porque não tinha organização, né? Mas sim, assim, eles poderiam todos ser meus sócios, porque a gente resolve tudo junto. Todas as decisões são de forma coletiva e buscando a melhoria. Não é uma decisão minha, né? Entendi. Lógico, tem algumas coisas que eles vêm sempre, né, pedir a minha palavra final, mas eu digo, não, vocês têm autonomia para isso, está no caminho certo, é isso mesmo. Né? Eles vêm, às vezes, só para ter uma certeza, né? E quando um cliente chega novo no escritório, como é que é a ordem de atendimento? Uma equipe que você tem dessa forma? Então, previdenciário, quem é que atenderia essa pessoa? Tem uma sequência? Como é que faz essa... Nós temos dias de atendimento, né? Então, eu atendo segundas à tarde e quartas o dia inteiro. Então, o doutor Felipe atende segunda de manhã. Então, assim, nós temos agendas, todos atendem. Então, conforme o cliente quer, só se ele faz muita questão de ser comigo, ela põe comigo. Senão, qualquer um da nossa equipe atende. Então, depende do dia que a pessoa procura, no caso. É o dia. Porque, né, como todos estão qualificados para isso, né, e eu faço sempre questão de quando eu atender, dizer, olha, o próximo atendimento certamente não será comigo. Aí mostro toda a equipe para eles saber que a gente, né, trabalha em equipe mesmo. Até isso, no caso, você pode dar o primeiro atendimento, mas no retorno será outro profissional? Sim, porque quem vai produzir é a equipe, né? Então, assim, eu faço o atendimento e vai para a linha de produção. Né? Então, faz assim, a triagem, digamos assim. Exatamente. Né? Tipo, passa pela recepção, faz o cadastro, vai para o atendimento, abre a ordem de serviço e vai, né? A ordem de serviço é o início do processo, né? Então, para fazer estudo de caso ou para já produzir uma petição que vai para o judiciário ou extrajudicial, né? E aí a conclusão, os prazos vão abrindo e a equipe vai organizando toda essa... Todo mundo toma ciência de tudo, na verdade, então. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Até porque, como a gente faz as discussões nas sextas, então, às vezes vai fazer um recurso, já discute. Né? O que eu acho? Estou nessa linha aqui. Né? Então, assim, eu sempre digo, a responsabilidade é coletiva. Perfeito. E a diferença, você trabalhava num prédio e agora você dá um toque ali da casa. Então, deixa bem claro isso, a diferença, exatamente. Como é que era antes no prédio, você tinha uma bela sala comercial, inclusive, mas optar por ir por uma casa, uma estrutura diferente. Nós já buscávamos isso, né? Esse atendimento diferenciado e, assim, a forma que a gente estava trabalhando parecia que... Eu sou muito grata, novamente dizendo, né? A gente tem que ser sempre grata. Eu fiquei 10 anos no Alboa, cresci lá, né? Tive muito sucesso lá naquele lugar, mas eu acho que quando chegou o momento que a equipe já estava expandindo, eu estava procurando outras salas, eu já fui procurar algo alinhado com o propósito do escritório. Né? E aí, se eu disser para ti que eu sonhei, tu não vai acreditar, mas eu sonhei que o Alboa tava igual o Bob Esponja me jogando para fora. Pegou assim, ó, pelos braços, aí eu acordei, eu falei pro meu companheiro, cara, acho que já deu meu tempo aqui, lá no Alboa, porque eu ia começar uma obra lá, porque a gente tava procurando sala e eu não achava. E aí eu disse para a arquiteta, vamos quebrar tudo e fazer tipo suítes, assim, tudo vidro, ficar bem claro, porque a intenção era trazer a claridade, né? E aí, naquela noite choveu, e aí os pedreiros não foram trabalhar, porque tinha que mexer com vidro e tal. E aí eu sonhei que o Alboa estava me botando para fora. Eu pensei, não, cara, eu sou muito sensitiva, eu acredito muito, né, em Deus. Então, assim, eu pensei, não, Deus está me jogando na cara que o meu momento aqui, o meu tempo aqui já passou. E aí, quando eu abro as redes sociais de manhã, veio essa casa. Eu já saí... Você não pensava em casa? Você estava procurando outras salas. Veio essa casa.
E aí eu disse pro meu cunhado, não, é isso, Deus está me jogando na cara, vamos lá. Eu já saímos de carro, 7h30 da manhã, a gente estava na frente da casa. Quando eu cheguei lá, o proprietário da casa estava lá, nem sabia que era ele. Eu fui entrando como se eu fosse a dona. Sabe? Porque era pra ser, né? Eu sempre digo, quando é pra ser, vai aparecer, né? E aí... Mas a diferença é gigante, tá, Eliomar? Voltando para a tua pergunta, da gente trabalhar com janelas abertas, escutando os passarinhos cantar, os passarinhos fazendo ninho, né, em todo ao redor, de a gente conseguir botar rede na área externa para os colaboradores descansarem no horário de almoço. A gente tem uma sala de descanso interna, né? Então, a gente teve esse cuidado de fazer o espaço de produção e o espaço de descompressão, né? Então, a área externa e esse espaço de descompressão. E por isso que eu digo, assim, a gente diminuiu o número de funcionários, tanto que eu estou lá com 1, 2, 3 mesas sobrando, porque a gente tinha um número maior de colaborador, e a gente aumentou a nossa produtividade, porque é a qualidade, né? Então, a qualidade da casa, né, da organização, aliada com a organização, fez toda a diferença. Tá? Tu tirando a pressão, ele acabou ficando mais tranquilo e produzindo mais. Muito mais. Legal. Hoje eles não têm horário para tomar café, eles descem a hora que eles querem, eles sobem a hora que eles querem, eles não têm uma cobrança de horário. Lógico, a agenda faz isso, que a gente precisa cumprir. Mas às vezes eu brigo com eles, eu digo, cara, vocês não precisam fazer a barba no sábado se vocês podem fazer na terça, né? Tipo assim, a agenda de vocês são vocês que organizam o horário, com exceção do horário que tem o compromisso com o cliente, o resto, né, eu acho que a gente tem que ter poder fazer esse gerenciamento da nossa agenda. Qualidade, né? Ô, Tati, assim, o que é a causa que mais acontece que as pessoas não sabem que elas têm direito no previdenciário, enfim, e que para você, obviamente, é causa dada, é ganha, mas a pessoa às vezes vem, não sabia que tinha, estava anos sem aquilo. Tem alguma coisa assim que mais acontece tradicional ou é muito genérico? Então, hoje a gente tem se deparado muito com a questão da aposentadoria híbrida, né? Que é juntar o tempo urbano com o tempo rural em data pretérita, né? Então, assim, de muitos anos. Eu saí da roça em 1991. E aí, depois eu vim para o urbano, mas fiquei trabalhando como empregada doméstica, não contribuí, não era registrada. Mas, sei lá, tem mais 5 anos aqui no total. Então, hoje, para eu aposentar, né, alguém por idade... uma mulher por idade, eu faço ela com 62 anos e 15 anos de contribuição. Só que como ela só tem 5 de carteira, ela pensa que ela não pode juntar aquele rural. E por muito tempo não pôde. Isso foi uma luta, né, muito grande no judiciário, da gente reconhecer a igualdade entre os trabalhadores. Porque se eu tinha carteira registrada antes de 91, eu posso juntar, por que se eu era trabalhador rural eu não poderia? Né? Então, é a força do trabalho, é a igualdade do trabalhador rural e urbano, né? Então, hoje é algo que a gente tem se deparado que as pessoas já tinham direito há muito tempo e não entraram. Né? Então, a gente tem buscado fazer vídeos nesse sentido para que as pessoas venham, né? Legal. Fazer a busca desse direito. Maravilha. Vamos entrar nas perguntas da audiência. Registrar que esse é um quadro que está aberto aí para você que queira patrocinar o Notopo Podcast. Nos chame lá no direct do Instagram. A gente encaminha o Media Kit e você pode se tornar um parceiro do Notopo. Vamos lá, Tati. Algumas das perguntas que chegaram, o Thiago perguntou: como os empreendedores podem se proteger legalmente ao iniciar um novo negócio? Ele deve estar falando a título... Né? Tem várias possibilidades. Eu acho que com empregados, né? imagino que seja, tipo, né, de não fazer coisas erradas, enfim, para levar um processo. Imagino. Primeiro é seguir a legislação, né? Tem que providenciar toda essa questão de registro, né? Se eu vou trabalhar com prestação de serviço, então fazer, né, os contratos como tem que ser. E eu sempre falo, né? O empregador, ele sempre tem o risco do negócio é dele. Então, ele tem que estar sempre preparado para isso. Né? Então, assim, eu sempre... eu mesma, né? Como empreendedora, eu tenho que saber que uma margem do meu lucro tem que ser guardada para um eventual risco. Então, assim, ainda que a gente cumpra toda a legislação, a gente tem que estar preparado para isso. Mas, de fato, eu acredito que é cumprir dentro do que puder a legislação, né? A provisão financeira, né? Fazer uma provisão para que pode acontecer. E se acontecer um processo, eu poder pagar aquilo que é devido, né? Sim. Porque aí eu estou organizada financeira para isso, né? Maravilha. Para fechar, o Júlio perguntou assim: quais são os desafios legais mais comuns que você enfrenta e como lidar com eles? O que a gente mais enfrenta é a negativa dos benefícios pelo INSS, no nosso caso. Né? Então, assim, mesmo os segurados tendo direito à concessão dos seus benefícios, é a negativa. Né? Então, a gente enfrenta diariamente, assim, casos absurdos, né? de negativas.
E ok, né? A gente vai na luta, acaba tendo a procedência dos processos, mas assim, eu acho que o INSS ele tem se organizado já um pouco mais, né? A autarquia tem se organizado cada vez mais para tentar diminuir isso. Mas a nossa demanda é gigante nesse sentido, assim, E as negativas feitas pelo INSS de forma indevida. E quando eu estou falando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, não é tão doída, porque a pessoa continua trabalhando. Né? Então, ela está tendo renda, ela está botando a comida na mesa. Agora, quando eu estou falando por incapacidade, né, aí é muito doído. Né? E o que a gente mais se depara é isso. E a mais urgente, É né? a mais urgente, porque a pessoa precisa botar comida na mesa, né? Então, essa é a mais doída mesmo, assim, de... Portanto, para as pessoas entenderem de forma bem clara, quem julga esses pedidos é a Justiça Federal, né? No caso das aposentadorias, né? Sim, né? Nós temos a justiça competente quando é acidente de trabalho e a justiça estadual. Perfeito. Né? E quando é doença de qualquer natureza e né, que não é acidente de trabalho, então a justiça federal. E aí a relação hoje da virtualização dos processos, essa questão toda hoje de fazer as petições, de poder fazer todo o encaminhamento via sistema. O que mudou? Você chegou a pegar a fase do papel, a fase protocolar? Explica um pouquinho essa mudança, o que significa na vida do advogado. Hoje o nosso escritório é digital também, né? Então a gente hoje trabalha quase nada com papel. Mas sim, trabalhamos na época com o papel, é muito mais fácil. É muito mais prático, porém, a gente tem que ter um cuidado muito maior com a questão das fraudes, né? Então, assim, ao mesmo tempo que facilita a vida da gente, tem facilitado a vida dos golpistas também. Então, assim... Né, a gente tem tido assim, clientes sendo assediados diariamente por golpista, falando em nome da gente, né? E aí, como a gente também precisa falar, né, porque hoje é muito digital, tem esse risco que também tem que ter esse cuidado, né, de saber que está falando com a pessoa certa, né? Porque o digital faz isso. Agora, mas o peticionamento eletrônico, ele... Pois não tem mais horário, né? Que se você ia até o fórum presencialmente, hoje é até meia-noite. Né? Faz à vontade, né? Meu prazo acaba às 23h59, né? Antes era 18 horas que tinha que estar lá no balcão do fórum, né? Mas facilitou a vida do advogado, sim. E assim, até a agilidade dos processos melhorou, né? Foi um processo um pouco difícil, porque, assim, pensa, né? O judiciário parou para digitalizar tudo isso. Então, assim, a gente passou por uns anos... Né, muito complicado, porque os processos ficaram muito tempo parados por conta desse trabalho do judiciário. Mas hoje já está 100% digital, então tá muito legal. E Tati, como é que tu observa o teu mercado em si? Vamos falar assim do teu produto principal, que é o previdenciário hoje. Tem muitos colegas na praça, cada ano aumenta mais alguma coisa. Como é que você tem analisado o mercado em si? De novo, pegando um novo advogado que está entrando talvez nessa onda também. Como é que está exatamente a situação atual? Tem bastante profissional, né? E para o advogado novo, a dica se especialize. Né? Se especialize porque eu sempre digo assim, a aposentadoria, ela é para a vida da pessoa. É aquilo que vai fazer ela ter dignidade na velhice dela. Né? Então, assim, se eu profissional, sem qualificação, fizer uma aposentadoria e gerar um prejuízo para o meu cliente, esse prejuízo é para o resto da vida. Né? Então, assim, eu acho que eles têm esse cuidado, sabe? De cuidar... na especialização ou indicar um advogado especialista, sabe? Porque eu não faço algumas áreas do meu escritório porque eu não sou especialista, né? Então, eu prefiro indicar um colega do que eu, né? Até tem a questão da responsabilidade, mas eu não estou nem pensando em mim, eu estou pensando no cliente, né? Não gerar esse prejuízo para o cliente. Mas é uma área muito, muito rica, tá? Muito linda, com muitos profissionais se qualificando. A gente está indo para congresso, muita gente buscando conhecimento, porque, infelizmente, a nossa previdência tem problema, né? Lógico que enquanto ela tem problema, nós temos trabalho. Mas hoje os países de primeiro mundo, né, ou vamos dizer a Europa, a gente não tem problema com aposentadorias lá. Se for trabalhar lá, eu não vou ter trabalho quase. Por quê? Porque não tem tanto problema. Vai ter que ser outra área. Também não é tão boa quanto a nossa. Ô, Tati, e recentemente a gente teve esse grande marco que foi a reforma da Previdência. Como é que você vê na prática isso? Isso afetou o trabalhador, auxiliou no teu dia a dia? Como é que a gente pode fazer um balanço sobre essa significativa mudança que teve na legislação? De forma geral, eu entendo que ela foi bem prejudicial. Bem prejudicial. Então, assim,
Óbvio, né? Eu estou falando do ponto de vista do segurado, né? Então, assim, eu não estou aqui, não advogo para a Fazenda Pública, não estou falando de números, né? Porque eu acho que a conta tem que fechar, é verdade, então algumas coisas são necessárias, né? Mas, no geral, foi bem prejudicial, assim, a questão da pensão por morte, né? Limitação. Tem como dar um exemplo bem claro, assim, para mostrar o que era antes e o que é agora, por exemplo? Por exemplo, a pensão por morte. Antes, um segurado, né, que falecia, a dependente, ela ganhava 100%. Né, do que Por exemplo, uma pessoa que faleceu, vamos pegar uma pessoa de 30 anos, faleceu e a companheira dele, então, ela ganhava pensão por morte. A pensão por morte, né, por decorrência da morte dele, no valor de 100%, ou seja, o valor que ele recebia, ela também recebia. Ela passa a receber. Hoje é 50% mais 10%, então 60% ela recebe, sendo uma única dependente, porque hoje a pensão por morte ficou nesse sentido. E é vitalício? 50% mais 10% para cada dependente. Então, uma única dependente receberia 60%. Então, teve uma redução de 40%. Né? A gente falando de uma pessoa saudável e com 40 anos é uma coisa. Agora, vai pensar numa idosa de 60, 70 anos, né? Então, assim, eu acho que ela vai ter que se reestruturar para dar conta das despesas, né? E é vitalícia a partir dos 45 anos, né, eu tendo 45, o dependente acima de 45 anos vai receber de forma vitalícia, né, quando é companheiro. Os filhos até 21, né, então, ou se for inválido também de forma vitalícia, mas a regra geral é acima de 45 anos ela recebe até morrer. Tati, acho que esse é um ponto que até muita gente nem conhece. Então vamos dar de novo esse exemplo. A pessoa, 2 trabalhadores, casal, vou até botar no exemplo bem fácil, não tem filhos. Vamos colocar então talvez hoje 2 jovens, de 28 e 27 anos. Pronto, faleceu o homem de 28 anos. Essa moça de 27 anos, o que ela tem direito? Ela vai receber a pensão por 4 meses. 4 meses? 4 meses? Não, pera. Não, 4 meses é quando eu comprovo menos de 2 anos de união, né? Não, aí ela vai receber... Agora tem uma tabela, não vou saber de cabeça, mas tem uma faixa... Mas não é para sempre? Não, ela não vai receber de forma vitalícia. E ok, aí eu até acho que se ela tem saúde, é uma parte da reforma que eu até concordo. Porque ela, né, às vezes o cara tem aposentado pelo teto do INSS, ela tem saúde plena e receber, às vezes constitui novo casamento e vai receber a pensão até... Né, com expectativa de vida de 78 anos, 80 anos, né? Então, assim, mas é que nem eu te falei, né? As pessoas mais idosas, elas recebem de forma vitalícia, né? Eu me considero idosa, sou 46, assim, então, acima de 45 a gente já recebe de forma vitalícia, mas aí já não é mais 100%, né? Tati, mas não é automático, né? Isso tem que ser... Tem que ser requerido. Requerido, né? Tem que fazer o requerimento via site do meu INSS, ali pelo Gov, ou procurando um advogado mesmo, né? Um profissional de confiança para que faça isso, né? Qual é a dúvida mais recorrente que tu responde no dia a dia, assim, que as pessoas mais possuem nessa área? Hoje eles têm tido um pouco de dificuldade, quando eu trabalho com muito idoso, com a questão da digitalização, né? Porque hoje o INSS ele é todo digital. Né? Então, eles têm bastante dificuldade. Antes, eles iam na agência e o servidor fazia. Né? Hoje, eles não conseguem fazer pelo INSS digital. Né? Então, eles acabam procurando mais porque eles não dão conta. Tati, essa própria mudança da agência, recentemente ela mudou também, estava naquela condição histórica, basicamente ali em ruínas, ali na frente do Carlos Gomes, todo mundo conhece, sabe, do ponto tradicional. Não é mais ali? Não, já não é mais ali. Está lá na esquina da Floriano Peixoto com a 7 de setembro. Tu chegasse a visitar a nova instalação? Confesso que eu não fui, porque como tem essa questão toda digital, mas assim, a doutora Letícia, que é uma colaboradora de escritório, foi, ela disse que a sede ficou muito boa, né? Mas eles estão sempre se reestruturando, assim, né? A gente tem muita dificuldade com o INSS, muito mesmo. Inclusive, eu estava falando para eles, orientando para eles ir para a Comissão de Previdência da OAB, né? Eu disse, gente, vão, porque a gente tem que tomar algumas providências, porque eles estão tirando o acesso por conta da LGPD, né? E aí o advogado também não está conseguindo trabalhar, né? Mas, enfim, são questões que aos poucos vão se resolvendo, né? Sim, sim. E nessa questão trabalhista, que você também tem a especialidade lá no escritório, né? O que é o mais recorrente? O que hoje está muito sendo requisitado no judiciário em relação ao trabalhista? Eu tenho sentido, a área trabalhista ela está muito, muito, muito devagar, assim, não é essa palavra que eu queria usar, mas assim, diminuiu muito. Sempre foi ágil, né? Muito. Não é nem esse devagar que eu digo assim, é de quantidade mesmo. De ter, né, não tenho mais a quantidade de processos que eu tinha, de clientes chegando da porta. Eu acho que a reforma trabalhista também afastou um pouco o funcionário, né, de buscar demanda, a condenação em sucumbência
hoje tem sido muito forte. Então, assim, as pessoas têm medo. Eu acho que deu Ela vai mais deu na uma certeza, afastada. né? Eu acho que essa questão da enfraquecida também dos sindicatos também afastou um pouco, né? Espero eu que tenha afastado, porque tem a conscientização também dos empregadores, né? Porque isso é importante, porque quando eu não tenho demanda é porque as coisas estão bem, né? Em regras estão bem, mas não é o que eu vejo, né? A princípio não é o meu olhar, assim, eu acho que realmente deu uma amedrontada, então precisa ter um fortalecimento de novo aí dos nossos sindicatos para que o trabalhador volte a ter essa força, sabe? Tati, é só importante deixar claro, né? Quando você fala ali na condenação por sucumbência, a pessoa, além de não ganhar o que ela pleiteia, ela acabar tendo que pagar, inclusive, a própria empresa que ela processa, né? Sim, isso por um lado foi bom, porque assim, afastou os aventureiros, né? Porque também o empregador estava o tempo todo na Justiça do Trabalho tendo que responder e muita coisa era aventura. Então afastou um pouco isso. Mas, e que nem eu falei, né? Eu espero, de fato, que também o empregador ele tá mais consciente, né? Até porque ele sabe que o empregado também está mais ciente dos direitos dele pelas redes sociais. Então, assim, eu sempre digo, a busca desse equilíbrio, né? Porque a gente não quer judicializar, a gente quer que as coisas ocorram de forma correta, né? Mas, assim, eu acho que houve também isso. Aqui na nossa cidade teve uma grande melhora. Eu vejo, assim, na questão de EPIs, assim, eu ia muito para a audiência trabalhista, eu acho que deu uma boa melhorada também, assim, da conscientização do trabalhador do empregador pela responsabilidade dele, né? Outra área que mudou bastante, né? Porque teve então essa reforma trabalhista, realmente, né? Passou a ter uma nova concepção a partir de então, né? São marcos de fato, né? Que aconteceram tanto quanto o previdenciário, o trabalhista não é diferente, né? Sim. Mas isso da sucumbência mudou recente também, né? Recente, com a reforma trabalhista, né? Também mudou isso aí. O que eu comentar que talvez aconteça muito, né? E até para o pessoal que nos assiste ficar ligado, você falou de EPI. Depende do setor que se trabalha numa empresa, então a aposentadoria ela é acelerada, você tem insalubridade. Isso também é legal explanar um pouquinho. Como é que funciona isso? Sim. O trabalhador, quando ele está exposto a agente nocivo à sua saúde, tipo o ruído, né? Produto a químico, solda, né? produto químico, enfim, né? Vários agentes, tem uma tabela de agentes nocivos à saúde, né? Ele tem o direito a se aposentar mais cedo, que a gente fala. Na verdade, é computado para o homem 40% a mais no tempo e para a mulher 20%. Então, né, se o homem trabalhou 10 anos e ele trabalhou 10 anos exposto a agente nocivo à sua saúde, ele ganha 4 anos de aumento no tempo, né? E a mulher 20%, então 2 anos. Então faz uma diferença, né? Inclusive para fins das regras de transição, porque às vezes ganhando o especial, ganhando essa questão do agente insalubre, né? Entra na regra de transição, se não ganhasse, não entrava, e vai ter que cumprir outros requisitos, que demoram um pouco mais. Então, é legal, porque, assim, ter análise de um profissional, porque vai perguntar, o que o senhor fazia? Tinha muito barulho? Como é que era? O senhor mexia com graxa? Então, o atendimento no previdenciário é nesse sentido, né? A gente precisa saber não só o que está escrito na carteira, exatamente o que ele fazia, como é que era, por onde ele andava. Como é que era a rotina dele, né? Para que a gente consiga analisar se ele tem direito a se aposentar mais cedo. E eu vejo assim, muita gente mesmo que não sabe. A pessoa está lá trabalhando anos e anos naquilo lá e ela não sabe que ela poderia ter esse plus de 40%. A própria diferença em insalubridade e periculosidade, né? Também tem muita confusão, né? Sim. Tem um ambiente insalubre, que de fato são as graxas, óleos, e a periculosidade é aquela que representa risco à tua vida. A vida, né? Exatamente, né? Altura, queda, o choque elétrico, né? Então... São áreas distintas, que as pessoas também acabam... E o que eu queria só aproveitar Edmar, e falar assim, também a questão do rural, sabe? Porque assim, sempre foi reconhecido o rural a partir dos 12 anos. E hoje o INSS tem reconhecido o rural a partir dos 7. Olha só. Legal isso. Então, assim, às vezes... É o que acontece, né? Na prática... Sim, porque eu vejo pela minha sogra. Eles trabalham desde pequeno. E aí teve uma... Foi a discussão que teve até no STF, no sentido de que reconhecer o trabalho infantil né, deixar que a criança trabalhe. Não, é reconhecer que aquela criança não teve a infância, né, e que ela trabalhou. Não é incentivar para frente, né? É reconhecer para trás. Exatamente. E aí, assim, isso está dando uma diferença gigante nas revisões, porque às vezes eu já estou aposentada e essa diferença de 5 anos, 5, né? De 7 para 12, 5 anos, faz uma diferença gigante no fator previdenciário que vai melhorar a minha renda. Então, isso é uma informação bem relevante, sabe? Porque as pessoas... Como aqui a gente tem bastante área rural, né? E tem bastante pessoas que não sabem. Tati, acho que esse é outro ponto também importante ainda na questão previdenciária, a revisão.
É possível, não é possível? Como é que as pessoas podem realmente entender se é necessário buscar ou não advogado? Porque muitas devem ter dúvidas. Estão aposentadas, mas porventura, poxa, nunca me contentei com esse valor. Para mim, nossa, você fala agora de trabalho rural, muita gente vai relembrar e dizer, meu Deus, eu trabalhei tanto na roça, isso nem foi considerado. E aí? E aí é isso, procurar um profissional da confiança para que faça simulações, né? E tente ver, porque assim, ó, eu preciso... Hoje nós temos a questão da decadência de 10 anos, né? Então, né, ficou definido pela STF que é 10 anos, então, da data da minha aposentadoria. Na verdade, é da data da concessão, do recebimento do primeiro benefício. Então, Tem 10 anos para reclamar? 10 anos para eu poder fazer a revisão. Né? Então, assim, isso é regra geral, porque, assim, às vezes tem alguns processos ali no meio que interromperam isso, então o ideal é que procure o advogado e o advogado faça essa conta. Porque, às vezes, você já passou 10 anos, eu não vou e não passou. Né? De fato, não passou. Mas, assim, então teria que estar dentro dos 10 anos. Aí tem essa questão do rural, tem a questão do especial, tem a questão da vida toda, que agora o STF vai fazer novo julgamento, que adiou, acho que para o dia 28 agora, que é entrar as contribuições anteriores a 94, para quem se aposentou, usando essa regra. Nessa da revisão da vida toda, eu tive uma cliente minha que de 2.500, o cálculo dela passou para quase 5. Caramba. Sim, porque ela tinha salários muito altos antes de 94. E aí não entrou. Né? Entrou só para o tempo, não entrou para a média. Né? Eu lembro que eu tenho um senhor também que ele era... nas antigas, ele era diretor de SAMAI, então ele tinha contribuições muito altas no teto. E depois ele ficou como um empresário contribuindo no salário mínimo. E ele aposentou com salário mínimo. Hoje, a gente, se der certo a revisão da vida toda, se for aprovado pelo STF novamente, que já tinha sido, né, e eles vão fazer a votação novamente, o dele vai para o teto. Legal. Então, para as pessoas ficarem antenadas, tem prazo de 10 anos. A partir do momento que ela se aposentou, que ela recebeu o primeiro benefício, se passar de 10 anos, aí não adianta mais, aí já não tem mais o que revisionar. Né? Regra geral, mas Regra assim, geral. Eu acredito que ainda vale a pena marcar um horário consulta com o advogado sempre para ter certeza, né? Tá, entendi. E na parte civil, pra gente fechar, o que tem lá? Briga de vizinho, batida de carro? Nossa, Um chamou outro de filho da truta e o outro voltou? Como é que é? Não. Massa da churrasqueira. Como a gente trabalha muito com idosos e aposentadorias, fraude nos benefícios, né? Então, assim, empréstimos indevidos, falsificações de assinaturas por agentes bancários, por essas empresas credenciadas que fazem empréstimo para idoso. Então, assim, o absurdo... do absurdo, assim, tipo, replicando contratos, tipo, eu assinei eles fazem 10, né? Então, assim, e o pior é que o nosso judiciário tem entendido que isso não tem dano moral. Ou seja, afastando o consumidor do judiciário, né? Incentivando as empresas a continuar fazendo, né? Eu digo, a gente está reformulando tese, está tentando fazer isso subir para ver se muda esse entendimento, porque a gente não pode se conformar, né? Até aqui há uma crítica. Outro dia eu conversei com o presidente da Ordem, eu disse aqui de Blumenau, que é o Everton, até, que é meu primo, ele estava como presidente, eu disse para ele, cara, nós precisamos se movimentar, nós precisamos sentar com o PROCON, a gente tem que tomar alguma atitude. Não dá para os bancos mandarem, né, os agentes credenciários falsificarem assinaturas do consumidor e o tribunal está dizendo que não tem dano moral. Né? Então, assim, nós vamos sair, nós vamos abrir banco. A gente vai começar a cometer fraude. Uma ação de má fé escancarada, né? Meu Deus, a má fé, né? E aí, assim, e não tem dado dano moral. O nosso tribunal, tá? O nosso de Santa Catarina. E esses Catarina. empréstimos por telefone são extremamente complexos, dizer, né? Esse é o pior. Não, enganam. Eles fazem ligações no sentido de dizer assim, é que a gente está fazendo uma revisão do seu contrato, a senhora tem dinheiro para receber, porque a gente botou um juros muito grande lá, agora a gente vai reduzir. Na verdade, é um novo empréstimo, está elastecendo as parcelas. E assim, Tati, eu próprio já recebi, a pessoa liga, e aí eu falo, não, tu não tem nem tempo de falar se tu queres ou não. Só vamos confirmar os teus dados. É o teu nome mesmo? Ela já está preenchendo. Ela fala inicialmente a proposta, e na sequência vem a confirmação dos dados, que já é o preenchimento do cadastro. Falei, não, eu não quero nada, eu não estou pedindo nada. Não, mas só para confirmar o seu... Imagina uma pessoa idosa, mais simples, situações desse tipo, quer dizer, isso é um absurdo. É um absurdo. Hoje eu digo que não dá para ter telefone. O telefone, basicamente, quando liga, é marketing ou serviços desses malucos aí de concessão de alguma coisa. Então, e aí... não dá. Ou cobrança. Eu quero cobrança que graças a Deus não tenho. Mas qual que é? Outra que Não perder a piada. Né? Mas é verdade. Eu recebo um monte de cobrança, porque às vezes eu cadastro o número do meu telefone para algumas coisas. E aí, mas assim, é isso, sabe? E aí o judiciário tem dito assim, é mero aborrecimento. Isso é fato. 100 ligações por dia eu recebo, é mero aborrecimento. Então, assim, eu até compreendo,
né, que tem uma alta demanda. Entendo que, tipo, a classe, não posso dizer os advogados, mas, assim, talvez foi desprestigiada, porque, assim, ó, hoje nós temos aí pessoas batendo de casa em casa, pegando a assinatura das pessoas para entrar com a ação, e aí entra de qualquer jeito, talvez o judiciário está querendo afastar alguma coisa. Só que aí os bons profissionais e os clientes estão sendo prejudicados, né? Então, assim, não é dessa forma que a gente vai afastar, né? A gente está estimulando o crime, né? Me parece um estímulo à continuidade do crime, né? É lamentável, né? Aconteceu com a mãe. Por telefone, e aí eu peguei no último, se não tava fechando um empréstimo, porque ela entendeu que ela tinha um direito de dinheiro a receber. Isso. E, na verdade era um empréstimo. A minha sogra recebeu essa ligação. E ela já tava passando o CPF, e o meu sogro, mesma coisa. Ele chegou na hora e desligou o telefone. Tu vê aqui em 3, cada um já põe exemplo. Olha só, replica pela população, né? Quer dizer, o judiciário dá um incentivo para que essas empresas continuem fazendo isso. E assim, pode ter certeza que com essa fala eu vou receber algumas críticas, talvez até ser chamada, mas assim, eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Né? E eu vou buscar isso junto ao OAB, eu vou buscar isso junto ao PROCON, porque eu acho que a gente tem que ter um canal mais aberto com o consumidor para estar buscando a punição disso, sabe? Não tem como a gente estimular. Ô, Tati, né? Aquela história do neto fazer o empréstimo no nome do avô, da avó, ainda corre muito isso, de terceiros da família se beneficiarem porque os juros são mais baixos, enfim, depois o idoso é que fica com a dívida e não tem mais como pagar, enfim. Acontece. No dia a dia ainda está dando isso aí? Ainda acontece, né? As pessoas... Aí os idosos, né, querem sempre ajudar e acabam ficando prejudicados, né? Mas aí, né, aí é mais caso de família do que do próprio direito do consumidor. Sim, mas né? é lamentável, né? Fica uma reflexão também, né? É. Para as pessoas pensarem um pouquinho, né? Porque geralmente os idosos já estão com aquela dificuldade, têm o seu dinheiro contadinho para fazer as suas continhas, pagar ali as suas despesas. E aí, por conta de empréstimo consignado, juros mais baixos, vai lá um neto, alguma coisa assim. E o idoso refletir. Não faça isso, porque depois fica essa dívida, fica aquele valor, você já tem o teu salário comprometido. Não é à toa que os bancos trabalham com uma margem de 30% no máximo de empréstimo, porque senão você não sobrevive, e aí vira uma bola de neve. Imagina, nessa idade, ficar se incomodando com isso, ninguém merece, né? Complicado. Ô, Tati, mas da parte civil não vem nada lá? Não tem uma coisinha mais pontual aí do dia a dia? Você chega a pegar no escritório aí essas... É que eu trabalho bem pouco com direito de família, que nem eu falei, a minha área civil é mais essa questão de... que acaba pegando os nossos idosos ali, trabalho bem pouco com direito de família. Mas... O civil é muito isso, né? Literalmente é civil, as pessoas com as pessoas e aí... Direito de vizinhança, né? eu não acabo não tendo essa demanda. Mas já aconteceu. Hoje eram grandes amigos, amanhã já estão grandes inimigos, e aí... Até porque a gente sempre tenta também lá no escritório conciliar, né? A gente consegue tentar demonstrar que vai gerar mais dano, que não vai levar a nada, acaba, né? Vamos relevar, vamos Chega a tentar isso. fazer um acordo extrajudicial, chama outra parte, sempre, tenta... Sempre. Inicialmente parte para isso? Sempre que eu posso, eu faço, sabe? Sempre que eu posso conciliar, sempre que a gente tenta resolver, porque sai todo mundo ganhando. É muito mais rápido, é muito menos dor, é mais econômico, enfim, É isso aí. Ô, Tati, estamos basicamente aí fechando, mas assim, qual é o maior desafio hoje em dia para você que já tem uma boa experiência na tua área, enfim, o que poderia ser melhor, o que você vê que ainda no dia a dia é um entrave, enfim, o que daria para avançar? Eu vejo como desafio a concorrência desleal, né? Então, assim, o colega advogado que às vezes está iniciando e na ânsia de pegar o cliente, tipo, mexe, né, com a tua carteira de cliente. Assim, a gente não sofre porque a gente já tem um bom nome, já tem uma boa estrada, uma boa caminhada, mas não é legal. Não é legal. Eu sempre, às vezes os clientes chegam para mim e pedem: ai, doutora, dá uma olhada no meu processo que eu estou contra advogado, estou insatisfeito. E assim, eu gosto muito quando eu olho e eu digo assim: o advogado da senhora está fazendo melhor do que eu. Fica tranquila, não vai mexer lá, tá tudo certo. Lógico que quando a gente vê que o colega está cometendo algum equívoco, né, a gente pede para ir lá conversar. Mas assim, a maioria das vezes, né, eu jogo muito limpo, assim, e eu acho que essa falta de clareza nesse sentido, não é nem dignidade, né? Como é que Ética, né? Ética. Essa falta de ética é complicado, sabe, Leomar? E uma última pergunta. O que você pensa para frente? O que você imagina no teu planejamento? O teu escritório ampliar, enfim, escalonar em outro município? Você já trabalhou, inclusive, em outro município, né? Já. Faz uma revisão disso aí. O que você vê no teu planejamento e essa experiência? Como é que foi trabalhar também com outro município?
Então, a área previdenciária, ela é sempre muito próspera aonde a gente for, porque todo mundo tem problema, né, com alguém doente em casa, com alguém buscando aposentadoria. Então, ela é muito próspera em todos os lugares. Mas eu tenho uma organização, eu já tenho buscado assim, me organizar desde 2019, né, eu pretendo ir para o litoral, né, em menos de... Estou com 46, era para ser nos 55, mas eu acho que nos 50 já estou indo, né? Morar para lá? É plano meu, assim, atuar em outra área, não que eu vou abandonar a advocacia, não, o escritório está andando, vai continuar andando, tem várias famílias ali tendo renda e sustentando as suas, né? E vai continuar. Mas o meu sonho, assim, é de abrir uma pousada no litoral. Que legal. Olha só. Eu acho que o contato com as pessoas é muito forte para mim, sabe? De estar com a natureza e com as pessoas, para mim, me chama muito. Então, eu acredito que eu me imagino na velhice, assim, tá rodeada de gente passando e conversando, sabe? Tipo Ivo, assim, conversando com todo mundo no muro o tempo todo. É mais ou menos isso. Que legal. Mas, assim, claro, vou atender, né? Eu sempre digo para os meus colaboradores, na areia 20%, no escritório é 30%. Mas a ideia era manter o escritório aqui Manter. E ter a tua pousada, mas tu tá fixa no litoral, morando lá onde é a pousada. Para lá. Que legal isso. E aí, é pra logo, hein? E o projeto aqui segue, né? Segue. Então, assim, a gente está com uma equipe forte. Eu acho que o projeto ele não é a Tati, né? É o escritório mesmo. Então, eles vão seguir com certeza firme e forte. E eu venho aí um dia por semana, talvez. Tu tens adotado estratégias nesse sentido para que devagarinho você fique desconectada do escritório? Cada dia, eu atendia todos os dias, Márcio. Todos os dias. Hoje eu atendo segunda, tarde e quarta, sabe? A próxima eleição de prefeito, ela já vota na outra cidade. Bem isso, bem isso. É isso, né? Muito legal. Show de bola, né? A gente sempre acompanha muito pelo Neto, né? O Neto sempre comenta muito, com muito orgulho da história, das conquistas. Então, hoje poder ouvir aqui um pouquinho foi um prazer. Só explicando ao pessoal, o Neto é filho da Tati, nosso sobrinho e meu afilhado ainda por cima. Dá pra ver o brilho no teu olho, assim, tu falando das causas, falando do escritório. E eu acho que é uma conquista de tempo, né? Você foi amadurecendo, foi aprendendo e hoje tem um legado que te possibilita até o que tu comentou. Talvez daqui a pouco nem tá mais presencialmente full time e a vida seguir, porque você montou algo sólido, né? Então, e eu acho legal sempre em família, né? Você falou sobrinho, o irmão, o outro irmão, né? O próprio filho. Então, é muito legal porque tu fica rodeado de pessoas que são do teu agrado e conseguindo ter produtividade, conseguindo fazer bem para outras pessoas. Então, só parabenizar, agradecer por ter vindo. Eu acho que foi uma aula, para quem nos segue, uma aula de amor pelo que faz, né? Independente do que faz. É óbvio, aqui a gente está falando do direito, mas você que é cabeleireira, você que é dentista, você que qualquer área, seja do serviço ou do produto, o segredo acho que é esse, né? Fazer o que gosta, fazer com amor, que o sucesso ele vem. Mais cedo ou mais tarde, você vence, né, os percalços e o sucesso ele vem. Eu acho que é isso, né, Sheila? É isso aí, parafraseando Ayrton Senna, né? É isso ele aí. Tem uma frase exatamente assim. Quase ele não gosta, não? Quase nada, né? Aliás, tomei café hoje com a minha caneca do Ayrton Senna, presente do Jean. Muito boa, por sinal. Muito bom, cara. Vamos lembrar aqui quem paga a conta, né? Agradecer a Tati por ter vindo até aqui também. A Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil, aponte o celular para o QR Code que está na tela. Com certeza, lá o time de vendas vai ter uma solução para sua tinturaria e estamparia. E a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos precisos, com experiência, agilidade e confiança, é só entrar em contato lá com a equipe da BML, eles estão prontos lá para te atender. Nossas redes sociais, compartilhe, espalhe o Notor Podcast, nos ajude a chegar cada vez mais longe e manter o projeto de pé. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso, Tati, queremos agradecer imensamente a tua presença, de forma muito especial. Desejar que o Papai do Céu continue te abençoando, a você, a toda a tua equipe, que continue fazendo esse trabalho fantástico, com muita ética, responsabilidade. Eu acho que quando as pessoas procuram o judiciário, seja através do advogado, seja através de qualquer outra forma, até mesmo diretamente, é porque elas têm, evidentemente, algum problema muito sério que interfere a vida delas, algumas, inclusive, de ordem preponderante, da qual interfere a unidade familiar. Isso, ninguém vai ao judiciário para brincar ou para fazer daquilo um parque de diversões, né? Então, o temor é muito comum, a insegurança, as pessoas já, só de procurar um advogado, já aquela questão de dificuldade de poder compreender, enfim. Então, toda essa humanização, eu também acho que isso é muito válido. É o grande diferencial, eu diria assim, para as pessoas entenderem que também elas têm sim direito e elas precisam sim ser assistidas.
E aí é o papel que o advogado realmente, eu acho que encaixa como uma luva. Então, você faz isso com tanta maestria, deixou muito claro isso aqui, a gente já te conhece de uma vida. Então, câmera e microfone para as tuas considerações finais e, posteriormente, a tua despedida. Eu que tenho a agradecer aqui a equipe de vocês pelo convite, a pessoa de vocês, né, especialmente do Márcio, do Edinho, que eu tenho como parente sempre, né, ad eterno, né. Quero agradecer publicamente a toda a minha equipe de funcionários. Eu acho que assim, a TSR, né, que a TSR Tatiana Santos Russo, então assim, eles dizem para eu já registrar a marca, né, a TSR não seria nada sem a minha equipe, né, e dizer aos meus clientes, né, que apesar de ter o projeto de me afastar um pouco, né, eu acho que a cabeça vai ficando ruim um pouco, a gente precisa ir buscar outros áreas, mas que a nossa equipe está muito alinhada com os propósitos do escritório, então eu tenho certeza que, ainda que eu me afaste, o escritório sempre vai estar em boas mãos, né? Senão eu estarei sempre por aqui. Mas é isso, gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui, né? E fazer parte desse time, né? E desse episódio. Maravilha. Sucesso sempre, viu, Tati? Obrigada. Para vocês também. É isso. Acho que mais uma vez cumprimos com o objetivo, né? De uma forma muito clara, muito sincera e aqui abrindo, inclusive, os seus pormenores, toda a sua atividade, como é que desenvolve, como é que... Então, isso serve de inspiração para as pessoas de bem, para as pessoas não só do campo do direito, mas, como o Edinho bem falou, de outras áreas também, mostrar exatamente como é que pode se chegar lá, como é que pode se fazer com amor e modificar a vida das pessoas. E cada um na sua profissão, na sua área, tem possibilidade de fazer isso, porque nós lidamos com seres humanos acima de tudo. E todos queremos ser bem atendidos, independente do ramo onde estejamos. Aliás, estejamos juntos, estejamos no topo e cada vez mais fazendo uma sociedade mais fraterna e humanitária e dessa forma realmente tendo dias melhores. Obrigado pela sua contribuição, pela sua audiência. Ficamos juntos no próximo episódio com mais convidados para lá de especiais e com você junto é o que nós precisamos. Um grande abraço e até lá.